O grande problema da liberdade hoje está baseado e apoiada na falta de acesso ao conhecimento. Por quê, Cogos? Por que é um contrassenso? Não dá para ser liberal e conservador ao mesmo tempo. A investigação policial foi iniciada pelo então delegado de Taboão da Serra. O Estado, ele promove o caos para se dizer o único salvador da ordem. Difícil dizer, né, o que se passa na cabeça do psicopata. Mas no país onde Paulo Freire foi patrono da educação, esse tipo de interpretação de texto não é surpreendente, não. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Exato. Testemunhas disseram no que foi seguido por outros 3 carros. Aí vai ter morte agora. É certo que vai ter. Porque o cara tá sendo seguido por um Santana, um Tempra e uma Blazer. Trazemos para vocês o Rasta News. Aqui a gente não quer saber do que diz a grande mídia, a pequena mídia, a média mídia, a mídia ninja, a mídia samurai. Não. Acontece que, no fundo, ele sabe que a mãe dele o ama mais do que a namorada o ama. Nossa, tomei uma Red Pill bizarra agora. A sensação do Brasil é tropa de elite, né? Danuca, o que é educação? Muito provavelmente é o maior desafio que um ser humano pode ter, né? Esculpir a alma de outro ser humano. Aí você diz, sim, eu sou um otimista. Mas existem ateus otimistas. A pergunta é, você crê em Deus? O certo é certo, ainda que ninguém o faça. A gente não pode subestimar esses caras. Responda rápido, o que mais te preocupa hoje? Uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem cultura, que não tem acesso à informação, ela é menos livre. Essa questão levou um economista premiado a investigar o motivo das diferenças salariais. Uma pessoa que não acredita em Deus ou encontra sentido na vida, para mim, a minha experiência de vida nega essa hipótese. Eu ia ter minha família sentindo falta de mim, chamando a embaixada. Onde é que a embaixada ia me achar? Eles tiveram uma chance de me encontrar. Quando você bota num filme de propaganda de guerra, todo mundo é mau. Pero no pueden dar respuesta de las cuestiones que más nos importan y más nos afectan a los seres humanos. Então acho que esse é o Red Pill. Ver filmes bem podem possibilitar uma vida boa. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada da série Investigação Paralela, onde investigaremos mistérios que chocaram o país. Eu sou Henrique Zingano. Eu sou Felipe Bank. E esse é o programa investigativo da Brasil Paralelo, pessoal. Onde eu aqui apresento para o meu colega de mesa um caso, escrevi um roteiro, onde ele desconhece a história, ele não sabe o que aconteceu aqui, e ao final nós debatemos as teorias do que na verdade pode ter acontecido. Então, cara, o nosso primeiro episódio aqui, ele era para ser um simples sequestro do empresário famoso, mas acabou se tornando uma novela policial, que se estende até os dias de hoje, aí teve muita repercussão na mídia, envolvimento de políticos, Interpol, etc. Acho que é um caso bem interessante, acho que o pessoal vai gostar bastante. Então vamos começar essa história? Vamos, mas primeiro, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Membros da Brasil Paralelo, baixem nosso aplicativo para ficar por dentro dos próximos lançamentos. Posso começar então? Agora pode. Beleza. Era manhã de 11 de dezembro de 1989. Peraí. Era manhã de 11 de dezembro de 1989, uma segunda-feira. Abílio dos Santos Diniz começava mais uma semana de trabalho. Apesar da fortuna e dos luxos que desfrutava, o empresário não se utilizava de motorista particular. A poucos metros de sua casa,
uma caravana disfarçada de ambulância bloqueia o seu caminho na esquina das ruas Sabugui com Seridó, no bairro Jardim Europa, na capital paulista. Estranhando a situação, Abílio saca seu revólver e abre parcialmente a porta, mirando contra a ambulância. Foi quando sentiu um baque. Seu carro é atingido por trás por um Opala dirigido por uma jovem. No instante seguinte, um homem vestido de policial atinge Abílio na cabeça com uma coronhada de revólver. Do outro lado do carro, outro homem abre a porta e arranca a arma que segurava. Apesar da resistência, o empresário foi carregado para dentro da falsa ambulância, onde suas mãos e pés foram amarrados com arame e um capuz foi colocado em sua cabeça. Não houve comunicação alguma entre os sequestradores e Abílio durante todo o trajeto. Depois de um tempo cruzando a cidade, o empresário foi transportado para outro carro de 4 portas, onde ficou acomodado sobre o colo de 3 homens que sentavam no banco de trás. Novamente trocaram de veículo, dessa vez uma Kombi, que levou todos até o destino final. Chegando no local do cativeiro, Abílio foi levado para o subsolo. Tiraram sua roupa e lhe deram uma calça de abrigo para vestir. Quando retiraram seu capuz, o empresário estava em um cubículo recém-construído. Dentro havia um colchonete, um vaso sanitário, uma porta, um alto-falante e um tubo por onde circulava o ar. Pouco tempo depois, Abílio recebeu um papel contendo instruções e regras dos sequestradores. Segundo as normas, ele deveria ficar de frente para a parede sempre que alguém batesse na porta, e toda a comunicação entre ele e os sequestradores deveria ser feita por bilhetes. Deixaram claro para o empresário que ele não tentasse resistir, já que tinham o controle da situação. Abílio respondeu: "Não vou criar problemas. Vocês venceram, e sei quando estou derrotado. Vamos procurar atingir os objetivos pelo caminho mais rápido, no interesse de vocês e no meu." Através da troca de bilhetes, Abílio indicava os melhores caminhos para iniciar as negociações com a sua família. Os sequestradores questionaram o quanto o empresário achava que valia sua vida. Abílio tinha conhecimento técnico de mercado e argumentava sobre seu patrimônio, disponibilidade de caixa e a cotação do dólar. Após alguns dias com a vítima em suas mãos, os sequestradores pediram de resgate a quantia de $30 milhões. A luz do cubículo ficava ligada o tempo todo, impossibilitando a vítima de saber se era dia ou noite. Além da tensão e do temor naturais de uma situação como essa, os sequestradores ainda colocavam coletâneas de músicas sertanejas 24 horas por dia, através do alto-falante instalado no cubículo. Abílio conta que não conseguia nem ouvir os próprios pensamentos e que a música parecia sair de dentro de sua cabeça. Aí é tortura, né? Aí estão torturando o cara. Não ter luz, tudo bem, ser pequeno, tranquilo, colchão ser ruim, ok, faz parte, o sequestro não é colônia de agora, escutar sertanejo. Sim, mas olha só, sertanejo que eles botaram em 89 não é sertanejo universitário, né? Era Chitãozinho Chororó, Rick Renner... Não, Rick Renner não é de 89. Não, acho que não. Acho que é assim. Será? Sei, mas Renan. igual! Renan veio aí pra nós. Rick Renner era de 89, Renan. Mas Chitãozinho Chororó... Não, isso sim. Leandro, Zé de Camargo. Isso. Quem mais que tinha nessa? Então era boa, não era tão sofrida assim, né? Puta. Quer dizer, era sofrência, mas não era universitário. Menos mal. Temos um preconceito aqui com sertanejo universitário. Depois de muitos pedidos, os sequestradores baixaram o volume da música, o que permitiu ao empresário ouvir ruídos diferentes. Depois de 5 dias em cativeiro, na madrugada de sábado, Abílio ouvia gritos e notava uma agitação anormal no andar de cima. Em seguida, os sequestradores bateram na porta, sinalizando que o empresário deveria se virar contra a parede. Foi então que Abílio foi puxado para fora do subsolo, levado até a janela e ordenado que comunicasse para a polícia que quem estava ali era realmente ele. Nas poucas vezes que esteve fora de seu cubículo, Abílio pôde observar o arsenal de armas que portavam os sequestradores. Alguns dias antes do sequestro, a caravana disfarçada de ambulância usada pelos sequestradores teve um problema no câmbio e foi levada para o conserto. No cadastro da oficina,
foi registrado o número de telefone de um apartamento que alguns dos envolvidos haviam alugado para preparar o sequestro. Quando a polícia localizou o veículo abandonado, foi encontrado dentro do carro um cartão dessa oficina. Através do telefone registrado, os policiais localizaram um prédio residencial. Chegando lá, encontraram o dono do apartamento entregando as chaves para o porteiro. Em um dos bolsos do homem abordado, foi encontrado um papel com o endereço, o que levou os policiais até o cativeiro de Abílio, a casa número 59 na Praça Hashiro Miyazaki, no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Ah, mas aí também é um amadorismo sem tamanho, né? O cara andar com o endereço do cativeiro no bolso. 89 não tinha celular, né? Onde é que ele ia anotar isso? Guarda na cabeça, né? Sei lá. Mas é um nome japonês, cara. Bota... toma... No domingo, 17 de dezembro, depois de 36 horas do cerco do cativeiro por policiais e pela imprensa, os sequestradores decidiram que iriam se entregar e libertar Abílio Diniz. O fim da novela foi exibido ao vivo pela TV. Quase uma semana depois de sequestrado e depois de um cerco policial que durou 34 horas, o empresário Abílio Diniz foi libertado em São Paulo. Todas as armas são jogadas para fora, todas as armas dos sequestradores são jogadas para fora, metralhadoras, confirma-se agora que realmente os sequestradores tinham em mãos metralhadoras. Olha lá o empresário Abílio Diniz, muito abatido, muito abalado, mas vivo, bem abraçado, os policiais aplaudem. Abílio dos Santos Diniz é um mega empresário brasileiro. Foi sócio de grandes empresas do varejo como Pão de Açúcar, Extra e Ponto Frio. Presidente dos conselhos de administração da BRF e da Península Participações, além de membro dos conselhos de administração do Carrefour Brasil. Diniz foi eleito pela revista Forbes em 2016, a 477ª pessoa mais rica do mundo, 14º lugar entre os brasileiros. Nascido em 1936 na capital paulista, Abílio é o mais velho entre os seus 6 irmãos. Na época de escola, sofria por ser tímido, baixinho e gordinho, mas o bullying serviu de inspiração para o menino. Voltando-se para as artes marciais e o esporte, Abílio aprendeu a se defender e desenvolveu confiança. Segundo ele próprio, os esportes foram um meio para desenvolver o autoconhecimento, disciplina e competitividade. Não sei se você chegou a ver as fotos dele, já conhece o Abílio? Já vi, né? Estilo Léo Stronda na parada. Exatamente. Então você que sofre bullying aí, esse é o caminho, né? Malhar ou pratica o bullying de volta. Go to the gym. Começando a sua vida desportiva aos 11 anos, Abílio foi goleiro de futebol. Praticou judô, boxe e capoeira. A musculação e o levantamento de peso também fizeram parte de sua carreira atlética. Aos 12 anos, começou a trabalhar com seu pai, que era dono de uma doceria chamada Pão de Açúcar, inaugurada em 1948. Em 1959, quando estava de malas prontas para fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, Abílio recebeu uma proposta de seu pai e acabou mudando seus planos. Juntos, os dois inauguraram o supermercado Pão de Açúcar, que veio a se tornar, anos mais tarde, a maior rede varejista da América Latina. Em 1968, o Pão de Açúcar já contava com 40 supermercados e mais de 1.600 funcionários. Nessa época, o empresário praticava motonáutica, conquistando 3 vezes o Campeonato Brasileiro na modalidade. Além disso, foi campeão das 1000 milhas de Interlagos em 1970. Com Abílio à frente dos negócios, a rede Pão de Açúcar teve um crescimento exponencial nas décadas de 60 e 70, sendo a primeira rede de supermercados a ter uma loja dentro de um shopping e a funcionar 24 horas por dia. Após recorrentes desentendimentos entre a família, Diniz se afasta dos negócios no final dos anos 70. Nesse período, foi convidado pelo então ministro do Planejamento do governo Figueiredo para atuar no Conselho Monetário Nacional. Enquanto isso,
A rede de supermercados era administrada por seu pai e seus irmãos. Com a forte inflação e instabilidade econômica que marcaram a década de 80, a rede perdeu força e os negócios da família começaram a falir. Com a situação delicada, o pai de Abílio decide pedir ao seu filho que retornasse à direção da empresa. Em 1989, Abílio se tornou presidente executivo da companhia, onde reestruturou as finanças, cortou despesas e colocou a rede de supermercados de volta nos trilhos. Todos os envolvidos no sequestro foram presos em flagrante. Para surpresa dos policiais que libertaram o cativeiro, apenas um dos sequestradores era brasileiro. As diferentes nacionalidades do grupo e suas ligações com movimentos guerrilheiros latino-americanos davam novas tonalidades às investigações. Entre os 10 sequestradores, 5 chilenos, 2 argentinos, 2 canadenses e um brasileiro. Chefiados pelo argentino Humberto Paz e seu irmão Horácio, os sequestradores tinham ligações com pelo menos 12 grupos terroristas diferentes da América Latina. Humberto e Horácio já haviam praticado atos terroristas em nome de grupos como Exército Popular Argentino, as Forças Populares de Libertação de El Salvador, Sendero Luminoso do Peru e o braço chileno do Movimento de Esquerda Revolucionária. Os 5 chilenos eram Ulisses Gallardo Acevedo, Pedro Lembar, Héctor Ramón Tapia, Sérgio Olivares e Maria Marque Badilla, a jovem acusada de dirigir o Opala que bateu na traseira do carro de Abílio durante o sequestro. Todos entraram no Brasil com o status de exilados políticos, concedido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então imagina, essa galera era conhecida por ter ligações e ter praticado atos terroristas em nome de organizações de esquerda, né? Porque não... E eles foram concedido a entrada no Brasil pela ONU. Tipo, só vai, moleque, não tem nenhum problema aí. Zero, é terrorista, zero mas BO. Mas pode tamo entrar junto. no Brasil. A única coisa que eu espero é que o líder do movimento seja brasileiro, né? Que ele não esteja aceitando ser mandado por argentino. Não, pior que não. Ele é um dos mais capanga abaixo, assim, hierarquia abaixo de todos. Dentro do país dele, aceitando ordem de argentino, isso daí é fim da carreira. Um dossiê elaborado pela Interpol revelou que os 2 canadenses haviam sido redatores do jornal El Rebelde, de El Salvador, e que ambos eram membros de guerrilhas terroristas de esquerda naquele país. Inicialmente, Lamont e Spencer negaram qualquer participação, mas foram desmentidos quando uma explosão no local onde a guerrilha de El Salvador escondia suas armas acabou expondo documentos que provavam o envolvimento de ambos no sequestro. Deram azar, né, meu? Explodiu lá o QG dos caras. Desde o momento que o cara foi pego com o endereço do cativeiro no bolso, não é azar, é incompetência. A descoberta dos documentos é o elo perdido que faltava para a Interpol ligar os 10 sequestradores do empresário Abílio Diniz ao movimento mundial de arrecadação de fundos para grupos políticos. Os sequestradores de Diniz passaram por Cuba, Nicarágua e El Salvador, onde tiveram treinamentos de guerrilha. Não tenho dúvida de que essa conexão é mundial e se alastrará até a Europa, disse o delegado Romeu Tuma Júnior, que elaborou o dossiê do sequestro de Abílio para a Interpol. No inquérito consta o depoimento do sequestrador chileno Pedro Lambar, em que ele relata ao delegado de Polícia Civil de São Paulo um encontro entre grupos de esquerda de todo o mundo ocorrido em Hamburgo, na Alemanha, em 1988, onde 150 participantes decidiram pela prática de sequestros na América Latina para arrecadar fundos. Cara, isso é bem grave, né? Tipo, são grupos terroristas de esquerda que estão sendo contatados por algumas entidades internacionais, aí não sei se mais grupos terroristas, se organizações oficiais ou não, para fazer sequestro para pegar dinheiro, arrecadar dinheiro e investir de novo nesses partidos políticos, né? Financiar movimento de esquerda, enfim, essas coisas, né?
Olha isso. Isso aqui é, tipo, textbook esquerda, sabe? Tipo, A esquerda como ela é. Roubar dinheiro, fazer... Lembrando que Stalin fazia isso, né? Stalin, né, tinha organização também terrorista que explodia coisa, roubava banco pra financiar o seu partido, né? Então, prática comum. Teve uma outra que chegou até a ser presidenta, que também, né, sequestrou uns... Não lembro onde foi direito, mas eu lembro que teve. O dossiê elaborado pela Interpol e pela Polícia Federal revela que também em 1988 teria havido outra reunião em Buenos Aires, na Argentina, com a presença de um oficial do Partido Comunista Cubano. Na reunião, foi deliberado que os movimentos políticos deveriam arrecadar fundos através de sequestros de empresários. Lembrando que em 1988, 89, quando aconteceu isso, a União Soviética ainda existia. E precisando de dinheiro, né? De fato, porque as economias sempre quebradas desses países, né? Então tu consegue ver uma ligação, né? Entre, digamos, o Politburo, lá da Rússia, dando as ordens pros grupos menores, né? Acho que dá pra... É verossímil isso, Sim, né? sim. Esses mesmos grupos participaram de outros 3 sequestros no Brasil, envolvendo as vítimas Antônio Beltrán Martinez, ex-vice-presidente do Bradesco, e os publicitários Luiz Salles, Geraldo Alonso e Washington Oliveto. Além dos 9 estrangeiros, um brasileiro também participou do sequestro. Raimundo Rosélio Freire começou a militância cedo em sua vida. Em uma entrevista, confessou que aos 16 foi integrado em uma organização trotskista no Ceará chamada Convergência Socialista, ligada à Quarta Internacional Comunista. Para quem não sabe, a Quarta Internacional Comunista é um grupo que existe mesmo, né, de organizações de partidos de esquerda que se reúnem aí a cada X anos para definir suas diretrizes e apontar metas para a revolução, né? Dando continuidade à sua militância, Rosélio se torna professor de História e fundador da filial do PT no Ceará. Anos mais tarde, decide viajar a Nicarágua para fazer parte da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Em entrevista, Raimundo revelou como foi parar na luta armada. Eu achava que podia ser útil como militante internacionalista na América Central, uma vez que a democracia começava no Brasil. Aí eu vendi o meu carro, os amigos fizeram uma cota e eu comprei a passagem até a Nicarágua. Deixei a companheira, a faculdade de História, o meu trabalho como chefe de recepção de um hotel 4 estrelas, o apartamento classe média e fui embora. A Nicarágua não era só discurso. Lá tivemos uma guerra. Eu integrei as atividades armadas. Hoje, ainda pago um preço emocional e pessoal por esse sofrimento de guerra. Eu acho que eu não poderia me furtar. Estava envolvido em meus princípios, em minha ideologia e na minha luta. Eu não renego a luta armada. Maluco firme na ideologia, né, meu? Sim, porra, largou mulher, largou emprego, largou... Famoso terrorismo mesmo, ter guerra. Pois é, mas pensa como é forte esse sentimento, né, numa pessoa... Tipo, a gente pergunta o que faria uma pessoa virar um terrorista, seja muçulmano, seja um terrorista comum. A ideologia é muito forte, né? Tipo, ela tem um poder de mudar as pessoas, assim. Pra pior. Freire diz também que o Mir chileno escolheu o Brasil para fazer o sequestro porque o SNI, Serviço Nacional de Informação, passava por um momento de desmanche em sua estrutura, o que dificultaria a localização do grupo no país. O SNI ele foi formado pelos militares, né, para acompanhar as movimentações das guerrilhas no Brasil e grupos terroristas, né, que era uma coisa bem forte na época. E quando acabou o regime militar, óbvio, eles estavam desfazendo esse aparato todo, né? E aí foram que os terroristas que ainda existiam na América Latina escolheram o Brasil para estar mais fácil, né? O sequestro do empresário ocorreu no intervalo entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial de 1989. Os candidatos em disputa eram Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. No cativeiro, uma descoberta dava ainda mais uma nova face para o que parecia ser um simples sequestro de um empresário famoso. Além de armas e munição,
foi encontrado material de campanha do Partido dos Trabalhadores e de Lula, como adesivos, camisetas e bandeiras. Em outro imóvel usado pelos criminosos, a polícia informou que teria encontrado mais materiais de campanha de Lula, além de uma agenda com telefones de 2 líderes petistas, o vice-prefeito paulistano Luiz Eduardo Greenhalgh e o vereador e presidente da Câmara Municipal, Eduardo Suplicy. O meu telefone que eles não iam ter, né? Não iam ter o meu telefone. Ah, mas é que o Suplicy já é um cara que é antigo, numa dessa é amigo de infância, podia... Não? Não, né, meu? E não era, tipo, um petista qualquer, assim. Era o vice-presidente da Câmara Municipal e o vice-prefeito. 2 caras, né, importantes. E de São Paulo ainda, não era, sei lá, Bagé, entendeu? É São Paulo, né? Telefone dos caras. 89, né? Sim. Pega o contexto aí. Um abraço pra galera de Bagé. Realmente, esse foi um sequestro com desfecho feliz. E a polícia acredita que com o desfecho desse sequestro também tenha solucionado o sequestro do empresário Beltrão Martinez e do publicitário Luiz Salles. O empresário Abílio Diniz saiu com vida e muito bem. Populares aclamam. Com os elementos encontrados na cena do crime, ficam as perguntas. O que os materiais de campanha do PT e de Lula estavam fazendo dentro dos cativeiros? Pra esse aí dos materiais tem uma resposta, né? Tu mesmo falou que era a época de campanha do presidente, né? E aí eles faziam o sequestro pra ver se arrecadavam dinheiro. Se o sequestro der errado, eles estavam panfletando e tal, pelo menos arrecadavam um troquinho no trampo. Cara, é muito boa vontade toda pensar isso deles. Ah, eu só tô querendo ver que de repente não é todo esquerdista que é canalha, pode ser que seja isso aí. Por que os sequestradores estavam na posse dos telefones de 2 principais líderes do PT na época? Qual é a relação do partido com o sequestro? Vamos às teorias, então, de qual a relação do PT, dos sequestradores, da esquerda latino-americana com o sequestro do empresário Abílio Diniz. O Partido dos Trabalhadores se tornou um imediato suspeito no caso. Mas, apesar do material encontrado, os policiais não conseguiram fazer nenhuma ligação direta dos sequestradores com qualquer membro do partido. Tendo em seu quadro uma série de ex-guerrilheiros comunistas, o PT é membro fundador do Foro de São Paulo, idealizado por Lula e Fidel Castro em um encontro em Havana. Em 1990, quando criamos o Foro de São Paulo, nenhum de nós imaginava que em apenas 2 décadas chegaríamos onde chegamos. Naquela época, a esquerda só estava no poder em Cuba. Hoje, governamos um grande número de países. E a ideia surgiu de uma conversa de Fidel Castro com Lula. O Foro de São Paulo foi uma criação nossa, do PT. E eu quero, companheiro da direção do Foro de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Foro de São Paulo. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Ô, Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto. E eu te aconselho até não repetir isso no vídeo. Porque... Em seminários e encontros discretos, os membros deliberam sobre as ações do movimento revolucionário em todo o continente. Lembramos que o dossiê elaborado pela Interpol e pela Polícia Federal revelou que 1 ano antes do sequestro, teria havido outra reunião em Buenos Aires com a presença de um oficial do Partido Comunista Cubano, e nessa reunião foi decidido que os movimentos políticos deveriam arrecadar fundos através de sequestros de empresários. Segundo as investigações, o dinheiro dos sequestros de Washington Oliveto, Luiz Salles, Geraldo Alonso e Abílio Diniz iria para as organizações como as Farc e o Mir chileno, dos quais os membros já participaram de reuniões do Foro de São Paulo. Recebi a invitação para assistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador.
en aquella ocasión yo conocía a Lula, entre otros. Y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando. Y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo, hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionárias de Colômbia. A quantidade de organizações envolvidas com o sequestro, suas diferentes nacionalidades e a logística envolvida dão indícios de um grande esquema por trás. Teriam seus membros conhecimento de que seus companheiros de luta praticavam sequestros em troca de dinheiro para financiar os próprios partidos de esquerda? Sabendo das práticas e das intenções dos sequestradores, teria o PT se beneficiado do sequestro indiretamente? Entendeu? Tipo, o PT ele participa do Foro de São Paulo. Sim. O Foro de São Paulo tem organizações que são terroristas, FARC e o MIR, né? Já participaram do Foro de São Paulo, como a gente sabe. Então, não que o PT tenha, né, pedido o sequestro do Abílio, solicitado o sequestro, né? Mas que eles ganharam alguma coisa indiretamente com isso, né? Outra perspectiva dentro dessa teoria é de que, mesmo não tendo envolvimento com o sequestro, o PT pode ter se favorecido dele indiretamente, uma vez que Abílio se tornou um dos principais aliados e se integrou ao esquema petista que dominou a máquina estatal por mais de uma década. Em 2003, Diniz tornou-se membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um grupo que assessora diretamente o presidente em diversas áreas. Na realidade, o CDS é um órgão de proteção dos interesses do governo, um instrumento político partidário para ajudar na fusão de empresas, regular setores da economia e eliminar a concorrência. Abílio foi sondado diversas vezes para assumir o Ministério da Fazenda e era um dos nomes fortes para a pasta se Haddad tivesse vencido a eleição de 2018. Sua relação com o PT e com Lula sempre foi a melhor possível. Em uma entrevista em 2010, ele se declarou fã de carteirinha do então presidente da República. Presidente, você mudou esse país. Eu espero, peço a Deus que o seu legado não se perca, que haja uma continuidade e que nós continuemos crescendo e distribuindo renda. Muito obrigado, Mino, muito obrigado, presidente, muito obrigado, ministros, ministro Mantega, Miguel Jorge, enfim, senador Eduardo Suplicy, ministro Orlando Silva, ministro da Previdência. Muito obrigado a todos e muito obrigado a vocês por tudo. Sabendo das ligações do partido com as ações terroristas praticadas na América Latina, Abílio pode ter se tornado um petista, pois sabia que no seio do partido não sofreria com essa ala terrorista da esquerda. Além disso, obteria vantagens de mercado com a ajuda dos companheiros no governo. Ele foi sequestrado, tá? Sim. Liberado e tal. Ele sabe que esses grupos que sequestraram ele eram de esquerda. Ligados. PT de esquerda podia ter envolvimento, né? Ou não. Sim. Mas ele decidiu, vendo isso, vendo a ascensão do PT ao poder que aconteceu nos anos seguintes, como seria benéfico para ele se integrar nesse movimento aí, né? Sim. Pra poder... Querendo ou não, ele estaria um pouco mais blindado, já que ele tá do lado dos caras. Exatamente. Não só para ganhar esses benefícios aí que eu citei, mas também não sofrer com represálias, né? Com novos sequestros. Foi quase só para se proteger. Exatamente. Sim. Mas tudo tem um preço. Ser companheiro do partido também implica em participar do esquema de roubo e da corrupção que se instalou no país. Dilma Rousseff, eleita para seu primeiro mandato como presidente, mandou anunciar o nome do ministro mais poderoso de seu governo, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda, ex-deputado federal, ex-prefeito de Ribeirão Preto, assumia a chefia da Casa Civil. Era a ressurreição política de Palocci,
afastado do governo Lula pelos escândalos de corrupção que assumiu em seu nome para livrar o partido das condenações. Palocci havia perdido o cargo, mas não a influência. No seu retorno ao cenário político, coordenou e atuou como arrecadador informal da campanha de Dilma, ao lado do tesoureiro do PT, João Vacari. Nas palavras de Dilma, Palocci foi um dos artífices da jornada vitoriosa. No dia em que foi anunciado como ministro de Dilma, Palocci recebeu um pagamento de R$1 milhão na conta de sua consultoria. Anos mais tarde, Palocci foi preso na Operação Omertá e condenado a 12 anos e 2 meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Após uma briga com o líder do partido, José Dirceu, Palocci fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal na Operação Lava Jato. Resolveu entregar os companheiros. Sim. Brigou com o Dirceu, né? Aí acabou o amor. Caguetou. Acabou o amor, legitimamente. Deu uma de X9. Definitivamente acabou o amor. Segundo uma de suas delações, o pagamento de R$1 milhão foi feito por Abílio e serviria para comprar Palocci, que ajudaria na fusão entre o Pão de Açúcar e as Casas Bahia, facilitando a concessão de um empréstimo ao empresário pelo BNDES. Diniz queria o dinheiro emprestado para tentar evitar que o grupo francês Casino assumisse o controle do Pão de Açúcar. Notas divulgadas em 2015 pelas partes confirmam diversas transações entre as empresas de Abílio e a consultoria de Palocci. Só para ver se eu entendi aqui, então. O Abílio virou parceirinho do PT e com tudo isso ele acabou pagando Palocci ou o partido para que ele conseguisse alguns benefícios para ter empréstimo e fazer fusão de empresa. Isso. Só que na política o dinheiro fala mais alto, né? O dinheiro de Abílio, destinado para facilitar seus esquemas, foi embolsado por Palocci, mas o favor não foi atendido. Em um jantar entre Lula e o presidente do Grupo Casino, este solicitou a ajuda do então presidente da República para barrar a expansão dos negócios de Abílio, pois era ele que queria fazer fusões entre o Carrefour com empresas do varejo brasileiro. Após o jantar, comunicou a Palocci que aceitou segurar Abílio no que fosse preciso. Então o que aconteceu? O Abílio Diniz deu um dinheiro pro Palocci para ele ajudar lá nas negociações, para ele comprar umas empresas e fazer os negócios dele, né? Só que aí veio o presidente do Casino e botou mais dinheiro ainda, falando com o Lula diretamente, né? E falou, cara, segura o Abílio aí, porque sou eu que quero fazer essas fusões aí, né? Então, teve um dinheiro aqui, um dinheiro ali, e no fim, quem saiu perdendo foi o Abílio, que deu o dinheiro, mas não teve seus favores. Foi o que pagou menos, né? Exatamente. O ex-presidente Lula e o PT teriam recebido 138 milhões e 600 mil reais para garantir a venda do Grupo Pão de Açúcar ao Casino. A acusação é do ex-ministro Antônio Palocci, que fechou acordo de delação premiada. De acordo com Palocci, Lula usou a influência política que tinha para fazer o BNDES negar um financiamento ao empresário Abílio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar. O ex-ministro do PT contou ainda que, como o valor da propina era muito alto, foi preciso parcelar os pagamentos. Na delação, Palocci deu detalhes de como parte desses valores foi repassado para campanhas eleitorais do PT e de como o ex-presidente Lula recebeu, pessoalmente, dinheiro do esquema. O dinheiro teria ficado guardado em uma conta na filial do Banco Safra, na Suíça. O PT teria começado a receber os valores por doações oficiais e Caixa 2. R$2 milhões teriam ido para a campanha de Fernando Haddad, à Prefeitura de São Paulo, em 2012. Outros 10 milhões para a campanha de reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Já a parte de Lula teria sido paga por repasses ao instituto dele e também em dinheiro vivo. Palocci revelou que fez pessoalmente pelo menos 5 saques entre 20 e 100 mil reais para levar a Lula. Em uma das vezes, o dinheiro foi entregue e escondido em uma caixa de lenços. Outras 2 entregas, de 50 mil reais cada, aconteceram na sala presidencial do aeroporto de Brasília, em caixas de celulares, e outra em caixas de uísque, dentro do avião presidencial no terminal de Congonhas, em São Paulo. Eu consigo até imaginar a cena, assim, né? Ele no avião presidencial lá, sentado, aí chega
Alguém assim, com uma caixa de uísque. Os recebidos do dia, assim. Sim. Presidente, tá aqui. Um presente. Ele pega, abre a caixa, assim. Muito bom. É, certo que é assim. Muito certo. Cara. Uísque 12 anos, assim, com, sei lá, 12 milhões ou 1 milhão dentro. Quanto será que cabe numa caixa de uísque? Não sei. Será que é a caixa onde vai a garrafa ou a caixa fechada? Não, onde... acho que é o box do uísque. O box de uísque, né? Porque sim, uma caixa deve caber o quê? Uns 10 mil, 12 mil? Em depoimento à Polícia Federal, o motorista de Palocci, Carlos Pocente, disse que o mesmo tinha o costume de receber pessoas na garagem dos edifícios em que se localizavam suas consultorias. Recebendo pessoas como Marcelo Odebrecht, João Vacari, Léo Pinheiro e Abílio Diniz. Dos citados pelo motorista, só Abílio não foi preso, embora tenha sido indiciado no âmbito das investigações da Operação Carne Fraca. Os demais foram presos na Lava Jato. Ao todo, Palocci deu 23 depoimentos que apontam uma sucessão de ilícitos e propinas, que chegou a mais de 300 milhões de reais, supostamente arrecadadas e repassadas por empresas, bancos e indústrias a políticos e partidos nos governos de Lula e Dilma. Os depoimentos de Palocci passam por grandes obras de infraestrutura, contratos fictícios, doações por meio de Caixa 2, liberação de recursos do BNDES e de créditos do Banco do Brasil, criação de fundos de investimentos, fusões e elaboração de medidas provisórias para favorecer conglomerados. Palocci cita os ex-presidentes Lula e Dilma, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, a deputada Gleisi Hoffmann, o ex-senador Lindbergh Farias, o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto. Só peixe grande, né? Só. Não, o Palocci entregou geral, não salvou ninguém. Sim. Eu acho que eles devem ter botado, né, no do Palocci e ele, meu... Certo. Seguinte, encheu o saco. Vou falar tudo. Azar. Ainda, Palocci menciona Grupo Odebrecht, Ambev, Grupo Camargo Correia, Banco Safra, Cassino, Instituto Lula, Paique Participações, Votorantim, Ara Cruz, BTG Pactual, Grupo Parmalat, Itaú Unibanco, Bradesco, Vale, Brasil Seguros, BNDES, Sadia Perdigão, OS e o Grupo Pão de Açúcar. Mas toda história tem seus dois lados. Vamos agora à segunda teoria do porquê Abílio Diniz foi sequestrado. Nessa segunda teoria eu até já sei. O PT é inocente. É o que eles dizem. A segunda teoria é sustentada por aqueles que dizem que o material de campanha e a agenda com o número de líderes petistas foi uma armação da polícia, que plantou o material no cativeiro e obrigou os sequestradores a vestirem as camisetas do PT para a imprensa tirar fotos. Não, só um pouquinho. Não. Aí parou. Vamos lá. A polícia achou um cativeiro. Isso. Certo? Doido, né? Aí, tranquilo. E aí eles, não satisfeitos em achar o cativeiro, eles já prepararam o quê? Nós vamos levar material de campanha, panfleto, nós vamos levar uma agendinha com o número das pessoas e, não satisfeito com tudo isso, essa mão de obra, nós vamos obrigar os caras a vestir a camiseta. Exatamente, é isso que eles dizem, né? A polícia não tinha mais nada pra fazer, pra se preocupar. Isso teria sido feito a fim de prejudicar Lula nas eleições, que se encerravam no dia em que o material foi encontrado. Petistas e militantes acusaram a Globo pela manipulação midiática, uma vez que era conhecido o apoio que o então adversário de Lula, Fernando Collor, tinha das organizações Globo e de seu dono, Roberto Marinho. O líder do grupo, Humberto Paz, revelou perante o juiz que foi obrigado a vestir a camiseta do Partido dos Trabalhadores pela Polícia de São Paulo. Cara, sim, eu acho que eles foram realmente obrigados a vestir a camisa, mas eles não tinham umas camisas do PT pra incriminar os caras. Eles acharam as camisas lá e, na hora das fotos lá, de apresentar os sequestradores, ó, põe a camisa aí, entendeu? Isso aconteceu, isso eu acho que, né, se foi considerado uma armação da polícia, é essa. Outro sequestrador relatou que, no sábado de manhã, dia 16 de dezembro, alguns policiais também arrancaram minhas roupas
e me colocaram uma camiseta do Partido dos Trabalhadores, afirmou. O diretor do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, Gilberto Cunha, nega as acusações. Anos mais tarde, quando Lula foi preso pelas ilegalidades relacionadas ao seu triplex no Guarujá. A gente podia fazer um programa, né, sobre o triplex do Lula. A deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, relacionou a atuação do judiciário com a cobertura feita pela mídia do sequestro de Abílio Diniz, alegando que ambos são armações para prejudicar o partido. Então, anos mais tarde, ela pegou e citou, né, o Abílio Diniz, porque disse que a Globo fez uma armação contra o PT na época e que tudo que fazem contra o PT é uma armação midiática. Eu fico com pena, inclusive, o partido mais injustiçado da história do Brasil é o PT. Nunca antes na história desse país. Nunca antes na história um partido foi tão injustiçado. Ainda foi levantada a hipótese de que os bandidos espalharam material de propaganda petista na casa, para que, se fossem presos, se beneficiassem das penas mais brandas que a lei estabelecia para os crimes com motivação política. Eu acho que isso aqui é bem plausível de ter acontecido mesmo. Tipo, os caras, né, viram que tinha eleição, ou, né, com informações, né, eles viram que tinham eleições e pegaram material de campanha, sabendo das leis, né, porque, cara, terrorista é bicho profissional. Grupos, né, com anos de atuação e tal, eles sabiam que tinha uma lei no Brasil que, né... Eles não são burros, motivação política. Só que, olha que besta, né? Um crime com motivação política tem menos pena. Por quê? Isso. Que isso? O que choca é existir uma lei como essa no Brasil. Pois é. Ah, motivação política. Isso. Sequestrei o maluco. Isso. Porra. Por isso sequestrei. Mas eu acredito nisso. Acho que... Não, eu acho viável também. Porque os caras são espertos, né, meu? Ou melhor, eles não são burros. Isso. Os 10 presos foram condenados a penas de 26 e 28 anos de prisão pelo sequestro. Eduardo Suplicy, Lula e outros líderes petistas então iniciaram uma verdadeira cruzada internacional pela libertação dos criminosos, fazendo visitas e pressionando o governo de Fernando Henrique para libertar os presos. Os criminosos entraram em greve de fome 2 vezes, enquanto ficaram encarcerados, exigindo que o governo brasileiro extraditasse os 9 estrangeiros do grupo para seus países de origem. Nosso movimento não cessará até os companheiros canadenses terem sido transferidos para seu país. Os argentinos e chilenos expulsos do Brasil e Raimundo indultado. Se necessário, pagaremos com nossas vidas, disseram os presos. Graças a um acordo de troca de presos entre o Brasil e o Canadá aprovado pelo Congresso, David Spencer e Christine Lamont foram extraditados para o Canadá. Depois da campanha apoiada pelo PT e especialmente por Lula, o restante dos estrangeiros foram mandados de volta para seus países. O único brasileiro do grupo, Raimundo Rosélio da Costa Freire, foi indultado. Anos mais tarde, voltou a ser preso por tráfico de drogas. Afinal, houve participação do PT no sequestro do empresário Abílio Diniz? Não. Qual a relação dos políticos do partido com os envolvidos no sequestro? Nenhuma. Teria sido material de campanha plantado pela polícia no cativeiro? Com certeza. Essas perguntas nunca foram respondidas. O mistério permanece. E pra você, qual a teoria verdadeira? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho e para você que é membro, baixe o aplicativo para ficar por dentro dos próximos lançamentos da Brasil Paralelo. E na próxima semana, um novo caso e um novo mistério. Até breve. What kind of people do we think we are? I'm about to expand. All my life needed was a sense of some place to go. We'll change the game. And that's what I want. I want it to mean something.
can't describe it, what I'm feeling. Not many people have a destiny, Lawrence. You're the most extraordinary man I ever met. Nervous? That I have no doubt. Good luck.